E foi divulgada agora à tarde uma nova reportagem da série da Folha de São Paulo com trocas de mensagens de assessores do ministro Alexandre de Moraes. A matéria de hoje mostra que Moraes usou um órgão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fora do período das eleições contra manifestantes que questionavam os ministros do Supremo em Nova York, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no final de 2022, nos dias 14 e 15 de novembro daquele ano, 2 semanas após o segundo turno. Moraes e seus colegas de STF, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, que agora não está mais no Supremo, e tornou-se ministro de Lula, além de Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, participaram na cidade de Nova York do Lead Brasil Liderança, organizado pelo Grupo Lead da família do ex-governador paulista João Dória. Após circular em publicações sobre o evento e com convocações para uma manifestação no local, o ministro Moraes então acionou o juiz Marco Antônio Vargas, no gabinete da presidência do TSE, que pediu para o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, o monitoramento e a produção de um relatório com detalhes sobre os atos programados. Por volta das 21 horas do dia 11, mandou uma primeira versão do relatório elencando postagens com chamados de uma caravana que partiria para Nova York vinda de outras cidades americanas. Além de mensagens em aplicativos com ameaças a Moraes, o documento afirma que, de acordo com o material levantado, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer no dia 15 de novembro de 2022 na cidade de Nova York, Estados Unidos, onde manifestantes se reuniram em protestos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os quais estão em viagem a essa cidade. Fechou aspas, é um trecho desse documento, desse relatório que foi encomendado pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre os preparativos para os atos que aconteceriam em Nova York. O gabinete de Moraes foi procurado pela reportagem da Folha de São Paulo e se manifestou dizendo que todos os procedimentos foram oficiais regulares que estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com participação integral da Procuradoria-Geral da República, fecha aspas, foi a nota divulgada pelo STF em resposta a mais essa reportagem. Todos os detalhes você encontra em nosso portal. O juiz Vieira demonstrou preocupação com a informalidade do pedido de Moraes, conforme áudio divulgado. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. O ministro aposentado do STF comentou sobre a ilegalidade dos atos de Moraes, ministro Marco Aurélio Mello. Não estou contente com o que eu vejo. A administração pública, ela só pode agir quando autorizada em lei. E judiciário é órgão inerte. Há de haver sempre a provocação. O nosso sistema brasileiro é acusatório. A polícia investiga. O Ministério Público acusa e o Judiciário, órgão independente, equidistante, julga os conflitos de interesse. Não há interesse em si do integrante de um tribunal em tornar prevalecente o ponto de vista. Eu disse várias vezes na bancada do Supremo, nos meus 31 anos, que não disputava coisa alguma. Agora, fui presidente do Supremo, fui presidente do Eleitoral 3 vezes e jamais tive juiz auxiliar. O que eu tive foram assessores. E assessores que, evidentemente, observavam o que eu ditava. Não vejo com bons olhos descobrir-se um santo na pedreira da magistratura, tirando-se do primeiro grau um juiz, para ele ser simplesmente um juiz auxiliar do ministro, como se assessor servidor público simples fosse. Deles não é sadia, é perniciosa. E aí, evidentemente, não cabe ao órgão do judiciário investigar. Vamos deixar isso a cargo das polícias. E também não cabe pedir elementos para buscar-se a constatação da ocorrência ou não de um ato discrepante da ordem jurídica. Não é esse o papel do judiciário. Judiciário, vou repetir, atua mediante provocação. E provocação em si, quase sempre, do Ministério Público, que é o Estado acusador. O inquérito que eu rotulei como fim do mundo começou errado. E não vejo quando terminará, porque nele cabe tudo. Já está em tramitação praticamente há 4 anos. Por que começou errado? Porque foi instaurado pela vítima, pelo próprio Supremo. E o presidente, à época, ao invés de proceder ao sorteio do inquérito, ele pensou a dedo do relator. Eu, inclusive, disse a ele que se ele procedesse dessa forma comigo, eu não aceitaria a relatoria. O julgador atua como Estado e atua de forma vinculada. Ele não pode estabelecer critérios e, a partir disso, buscar este ou aquele alvo que tenha elegido. Isso é muito importante. E estamos em evolução, estamos amadurecendo a nossa democracia e eu espero ainda vivenciar dias melhores. Não imaginava constatar o que venho constatando depois de 42 anos em colegiado julgador, quando eu tive uma atividade, sim, ostensiva, mas uma atividade sempre vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Isso é muito importante. A melhor forma
de ver o chicote tendo cabo à mão. Mas quando o chicote vem em direção ao cidadão, ele aí esperneia. E esperneia se mostrando irresignado. É importante que prevaleça a independência, inclusive do meio jurídico, e atue com equidistância sem se preocupar que estará desagradando a este segmento ou aquele segmento. A passagem por aqui é única e não há espaço para arrependimento.